Convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 12. Apocalipse 2, 12. Nós estamos fazendo uma série com as igrejas do Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse. E 3. Só que essa série, ela não tem dia marcado. Você pode chegar aqui, opa, estou na série. A primeira pregação foi há 2 anos atrás, a segunda foi há 1 ano atrás, a terceira foi há 6 meses e agora nós estamos na quarta. Então, pode ser que você chegue aqui e fale, opa, estou na sequência. Você não pode faltar para você não perder a sequência, né? Então, nós já estudamos a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia. Ok, agora vamos para a igreja de Pérgamo, 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Nós temos essas cartas às igrejas da Ásia, que nos ensinam muito a ser igreja, e a importância hoje de entendermos o que é igreja. Talvez um dos ensinos mais importantes da atualidade. Compreender os desafios que a igreja enfrenta, conhecermos os nossos inimigos, os problemas que a nossa igreja atual, o mundo cristão atual vive. E essas igrejas nos ensinam muito, o ensino para elas nos ensinam muito. E hoje vamos falar sobre Pérgamo, a igreja que estava em Pérgamo. Lembrando que de Pérgamo vem o pergaminho, né? Então lá foram criados os rolos em couro para que a escrita ficasse conservada por mais tempo, né? Até então se utilizava o papiro, mas o papiro não tinha uma validade tão grande, né? Ele acabava estragando rápido, diferente do pergaminho. E
Como o tema dessa comunidade, eu não sei se você, dessa comunidade não, dessa mensagem, eu não sei se você reparou, mas na leitura nós percebemos algumas coisas fortes nesse texto. A primeira delas, ele diz assim: eu conheço o lugar onde vocês moram. E o que tem no lugar onde eles moram? O trono de Satanás. Forte, hein? Antes disso, ele começa dizendo que aquele a qual estava falando para a igreja tem na sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Para a carta à igreja de Pérgamo, essa é a apresentação de Cristo. Ele vem com uma espada que sai da boca dele. E ele diz no decorrer do texto, que ele usaria essa espada para lutar contra aqueles na igreja que aceitavam, viviam e pregavam doutrinas que não provinham do Senhor. Quando nós vamos para a igreja de Pérgamo aqui relatada, nós encontramos uma igreja de batalha. Nós encontramos uma batalha espiritual autêntica. Nós temos aqui o trono de Satanás. Nós temos aqui também um mártir, Antipas, o seu nome, reconhecido, um mártir fiel, e ele foi morto aonde Satanás habita. Então nós temos ali perseguição, nós temos uma região onde a idolatria e o pecado eram extremamente fortes, nós temos ali o trono de Satanás, e nós temos o Senhor vislumbrado com uma espada que saía de sua boca. É estranho a gente visualizar alguém com uma espada que sai da sua boca, não é verdade? Mas essa é a forma que o texto nos mostra sobre a força que existe na palavra de Deus, na palavra de Cristo. Mas, num texto tão pequeno como esse, nós vislumbramos uma cena forte do que? De batalha espiritual. Nós estamos lendo a epístola aos Efésios, e um dos pilares do conhecimento dessa epístola é justamente a batalha espiritual. E ele mostra que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados, potestades, poderes das regiões celestiais. E diante desse contexto que nós vemos, uma pergunta que eu faço para nós é: quais são os nossos inimigos? E como nós estamos lutando contra eles? Quais são? Como nós estamos lutando contra eles? Eu confesso que o tema batalha espiritual, no nosso mundo, especialmente, no nosso mundo evangélico aqui no Brasil, é, de certa forma, vergonhoso. E a forma como nós estamos lutando, infelizmente, também tem sido muito aquém do que as Escrituras nos ensinam. Meus irmãos, se você é cristão, se você crê em Cristo, se você ama Cristo, se você segue a Ele, você já sabe que existe um inimigo, você já sabe que existem demônios, você sabe que existe uma força espiritual, e é importante que você saiba lutar contra isso. É importante que você entenda como de fato se luta, como de fato se caminha em relação a isso. E espero que essa mensagem ela venha fazer de você um verdadeiro guerreiro nessa terra. Amém? Um dos erros que nós cometemos é lutar contra carne e sangue. Nós temos uma tendência de não entender o versículo de que a nossa luta
é contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas é difícil isso para nós. Normalmente, nós avançamos contra pessoas, não conseguimos ver o mundo espiritual. Deixa eu te dar um exemplo disso, a política. Quantas brigas, batalhas, e as pessoas se odiando e se xingando, e o que aconteceu? Nós estamos vislumbrando pessoas, brigando contra pessoas, xingando pessoas, e acabamos não vendo o que existe por trás disso. Nós brigamos também contra maldições hereditárias. Gente do céu, quanto tempo! Mas, Giovanni, existe maldição? Calma, entenda o seguinte, se você é uma pessoa se você é alcoólatra, ok? E você, na tua casa, bebe, teus filhos vêm, e eles acabam olhando para você e falando, já que meu pai é assim, vou beber também. Isso é uma maldição, certo? Ela é mais natural do que a gente imagina. Até porque, se eu não me engano, acho que o Aron deve ter essa informação, o álcool ele fica no sangue, não tem um negócio que transfere biologicamente também, né, o desejo, biologicamente é transferido. Isso é uma maldição, tá? Isso. Mas nós não, tudo é maldição, não é verdade? Daí a pessoa, ela tá ruim porque o avô dela, e daí um dia chegou, olha, eu sou assim porque eu estudei a minha árvore genealógica e lá atrás eu tive um tataravô que ele era escravo e daí você fala, eita, né? Então tá aí o teu problema. Só que, meus irmãos, entenda uma coisa, olha só, quantos avós você tem? 4, né? De sangue, 4. Bisavós? 8. Trisavós? 16. Tataravós? 32. Tataravós? 64. Ô, gente, se não tiver um podre no meio aí, você está com muita sorte. E daí você vai encontrar esse cara e você vai falar, tá aí a explicação da minha vida ser uma tristeza, eu tenho que agora fazer um ato profético para eu estar bem, para eu... Como assim? Isso que nós falamos só do tataravô, vamos mais para trás, vai aumentando. Tá vendo? Então, assim, nós temos a nossa luta, a nossa batalha espiritual é muito infantil. Por exemplo, nós brigamos contra o espírito que habita na estátua. Alguém já foi fazer ato profético expulsando o espírito que estava na estátua? Eu também já fui. O espírito que está na estátua, no colar, na pirâmide, na roupa, deram uma roupa para mim que está amaldiçoada, agora uma roupa de uma pessoa, vou ter que queimar a roupa. E, gente, isso daí, deixa eu te falar, isso daí é infantil, meus irmãos. Não tem isso daí na Bíblia. Não tem, não tem. Não tem ninguém, não tem nenhum apóstolo que chegou, pessoal, agora tem uma estátua lá, a gente vai fazer um ato profético, vai jogar sal e óleo e tudo, e vai repreender aquele demônio. Não. Os demônios, deixa eu te falar uma coisa, os demônios não querem ficar na estátua. Eles querem ficar em pessoas. A Bíblia fala assim, a estratégia lá, né? Você manda embora o demônio, ele sai, anda, né, por lugares áridos, pega mais 7 e vai para uma estátua. Vai não vai. Ele volta para o lugar, ele quer agir em pessoas, e ele age em pessoas. Então nós lutamos com esse trato. Esses dias, uma pessoa falando, olha, não estava dando nada certo aqui no meu escritório, daí eu vi que tinha uma pirâmide ali. Quer dizer que o demônio estava na pirâmide. Estava na pirâmide. E a gente, meus irmãos, nós temos que avançar nisso. Nós temos que vencer isso. E eu falo isso, por quê? Porque eu já vivi muito isso. Eu já fui muito iludido por isso, sabe?
de trancar as portas da cidade, uma pessoa morria, era derramado sangue, tinha que fazer remissão do sangue, nós ia lá fazer remissão do sangue, e orar, gente do céu. Então, tudo que nós não encontramos na Bíblia, nós fazíamos muito, né? Íamos nas outras igrejas, íamos casa de macumba, tem casa de macumba, eu já entrei para orar, gente, repreender, ungir lá tudo aquelas, é uma loucura que a gente faz. Só que, deixa eu explicar para você, batalha espiritual não é isso, não é isso, tá? Não é isso. Quando nós vamos para Efésios mesmo, ele diz para nós colocarmos a armadura, para lutarmos. E o que é essa armadura ela é? Até vamos lá para Efésios, para a gente, eu não ia ir para lá, mas vamos lá. Efésios 6. Seis, 10 em diante, ou 12, o que nós vimos, 6, 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, agora você vai cingir-se com a verdade, tá? Então, o primeiro vestimento, como é que é o nome dele? Verdade, verdade. Ah, não é óleo ungido? Não, é verdade. O segundo, vamos lá, vestindo-vos com a couraça da justiça. Qual que é o segundo? Ué, mas não era o shofar? Não, é verdade e é justiça. O terceiro, calçais os pés com a preparação do evangelho. O que nós precisamos? O evangelho verdadeiro. Mas não é um altar que a gente tem que fazer? Não. Daí ele continua, embraçando sempre o escudo da fé. Mais uma, fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, então isso é batalha espiritual. Vamos lembrar do que é aqui? O que é você estar podendo batalhar, preparado para batalhar? Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. Só que quando nós vamos para o texto, né, vamos colocar isso daqui, você percebe que justiça, verdade, evangelho, nós temos no Logos. Essa palavra aqui é rema, é a palavra ouvida, é a palavra anunciada, ensinada. Então nós temos tudo aqui, por isso que o Cristo que apareceu para Pérgamo, ele tinha uma espada que saía da sua boca. Uma espada de 2 gumes. Como que a palavra é tratada em Hebreus? Como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que nos faz vencer, o que nos faz guerrear, é a justiça, o evangelho, a fé, a verdade, a palavra de Deus anunciada, o Espírito. É isso que nos faz sermos guerreiros. E muitas vezes nós brigamos de forma errada. Então vamos lá. Dando continuidade. Nós temos em Pérgamo 2 coisas fortes naquela região. Primeiro delas, o templo de Zeus era lá. Templo dedicado ao Deus mais famoso estava naquele local. Talvez por isso
seja dito o trono de Satanás. Mas algo mais ainda importante, eu digo mais forte do que isso, era que o templo mais antigo de culto ao imperador também estava em Pérgamo. Então, eles viviam, meus irmãos, em um lugar, vamos imaginar o contexto deles, um lugar onde havia uma idolatria muito forte. E a idolatria desse tempo, ela era muito ligada a rituais sexuais. Então, imaginemos que aquele local era um local de muito, de um exagero de pecados e erros carnais. Então as pessoas, elas eram sim muito associadas à idolatria. E uma outra coisa que nós tínhamos era uma perseguição por parte das igrejas pagãs daquele local, a ponto de haver aqui um mártir reconhecido. E em terceiro, uma luta interna contra o quê? Contra falsas doutrinas. Entenderam o contexto? Poxa, não era fácil de ser uma igreja nesse lugar. Dificílimo, ser igreja nesse lugar não era simples. Quando nós lemos para as outras cartas, para as outras igrejas, desculpe, o texto diz, Jesus diz, eu conheço o teu trabalho, eu conheço as obras das tuas mãos. Para uma delas ele diz, eu conheço o teu sofrimento, mas para essa daqui ele diz, eu conheço o lugar onde você mora, o lugar onde você habita, eu conheço, eu sei como que é. E vamos, nesse contexto de batalha espiritual, entender o que essa igreja, no que ela venceu, e como nós devemos vencer, e no que ela estava perdendo, que nós devemos ter atenção. Amém? Estão comigo? Então, primeiramente, eu conheço o lugar em que você habita. E o elogio foi, você não é influenciado pelo lugar em que você habita. Você não é influenciado ao mal pelo lugar em que você habita. Glória a Deus. Pérgamo, a igreja em Pérgamo, ela não compactuava com as maldades daquela cidade. Uma grande vitória no mundo espiritual é quando você não compactua com o mal que aflige a tua terra. Eu conheço a tua terra, eu conheço. Eu imagino Deus olhando e falando assim, eu conheço o Brasil. Eu imagino Deus falando assim, eu conheço o jeitinho brasileiro. Eu conheço que quer levar vantagem em tudo. Parabéns, igreja, porque você não compactua com isso. Onde se torna normal, dá um jeitinho. Onde se torna normal, dá errado. É normal eu ganhar uma vantagem mesmo não precisando. É normal eu forjar um jeito de fazer. É normal eu burlar um sistema para eu levar vantagem. E isso, meus irmãos, isso é batalha espiritual. Isso é batalha espiritual. É aquele que não se comunica, não é influenciado pela maldade do lugar onde ele habita. Um dos problemas da nossa terra, da nossa cidade, como que é o nome? Tem vários, vou citar um, fofoca. Fofoca, uma maldade. Mas o povo fala tão facinho, que parece que é comum e é normal. E daí, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abraçando aquilo que nós deveríamos dizer não. E daí no nosso contexto, nós temos vou colocar a senhora aqui, pode ser qualquer um, o senhor, a senhora, que ela tem uma dificuldade, a língua dela é uma espada de dois gumes ao contrário.
que vai matando os irmãos. É uma espada. E essa mesma irmã, né, ela tem dentro da bolsa dela um olhinho ungido. Você está vendo? Um olhinho ungido para que a hora que vinha o inimigo, ela está protegida. Esse é o contexto inocente e, desculpe a palavra, né? Idiota que a gente vive. Porque a gente não vê o demônio na fofoca, na agressão, no xingamento, em burlar, a gente não vê. Mas está o olhinho ali. E domingo, ela vai na igreja, o pastor orar por ela, porque tem gente que está falando mal dela. Está amaldiçoando a vida dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo uma pessoa específica, eu estou dizendo que esse é um contexto que a gente vive. Onde o inimigo, ele está ali, mas a pessoa ela está viajando em outra coisa. A luta dela está sendo contra outra coisa. E daí nós não vemos a influência de uma terra como a nossa, e somos iguais os moradores da terra. Meus irmãos, nós devemos ser reconhecidos como moradores do céu, como aqueles que estão nessa terra aqui, mas não fazem parte dela. E de fato nós somos assim. Esse dia chegou um irmão e falou assim, minha chefe chegou e falou para eu mentir aqui no documento. O que eu falei? Falei, não, eu não minto. Eu não vou fazer. Com isso, não conte comigo. Mas isso, meus irmãos, isso é o normal que tem que ser. Isso não é algo para a gente chegar e falar, não, isso tem que ser assim. A nossa vida, ela precisa ter um critério, não com base na vida e na cidade, e no jeito que a cidade nossa vive, que a nossa nação vive. Mas o nosso critério deve estar na palavra de Deus. Eu estava em um lugar onde todos estavam fazendo coisa errada. Você viu que a gente justifica assim, né? Eu fiz, mas todo mundo estava fazendo. Todo mundo estava fazendo. Não, mas eu não... A minha mãe já dizia, né? Você não é todo mundo. E então, quando eu sou influenciado pelos demônios da terra, eu passo a perder para eles. E não tem óleo, chofar, sal que vença. O que vence é a minha postura. O que vence é eu olhar para a palavra, para Deus, para a verdade, para a justiça, para a fé, para o Espírito, né? E falar assim, não, Deus me fez diferente. Eu não ajo como o mundo age. Eu faço diferente. Amém? Um segundo ensino que eu trago, que diz respeito à batalha, está no servo Antipas. A perseverança na fé, mediante a perseguição. Meus irmãos, a perseguição de Deus, quando acontece de forma autêntica do cristão, é porque você é perseguido mediante a tua fé, ao teu procedimento, ao teu amor por Cristo, ao teu jeito de ser que é justo e correto. Isso, se uma pessoa te perseguir por isso, porque você crê no Evangelho, você crê num Deus invisível, você crê que vai viver a eternidade com Ele, você crê que é salvação, ok. Entenda uma coisa, a perseguição, ela não é quando você é um péssimo funcionário. Pastor, estou sendo perseguido. Sério? Nossa, perseguição lá na empresa. Puxa vida, mas por quê? Não, por quê? Porque a pessoa não vai, chega atrasada. Burlam daí já aproveita o jeitinho brasileiro, burlam um atestado. Mas, gente, o brasileiro para atestado sabe.
né? Burlam o atestado, é uma encrenca na empresa, é um péssimo auxiliar, ajudante, e daí, está sendo perseguido por causa de Deus? Não, você está sendo perseguido por causa de você mesmo. Você está sendo perseguido porque você não sabe viver a vida cristã. Então, às vezes, nós fazemos e colocamos aquilo que não tem nada a ver, né? Ou você às vezes aquele evangélico chato no meio, né? Religioso, acusador, fica pondo o dedo, colocando condenação na vida do povo. Lá na tua empresa, coitado, nem sabe o evangelho direito, mas, meus irmãos, você vai ser perseguido. Jesus vai falar, não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com essa perseguição, hein? E assim, quando que eu sou de fato perseguido? Quando que eu tenho essa honra que Antipas teve nesse texto? Que é honroso, meus irmãos. Veja só, é o próprio Jesus falando aqui. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, versículo 13, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É honroso isso. Essa honra é para quem ama o Senhor. Mas, meus irmãos, nós vivemos em um contexto onde não se precisa mexer na sua fé para que você desabe. É só mexer em você. Nós desabamos, não porque mexeram na minha fé. Nós desabamos porque qualquer coisa. Vivemos em um contexto onde tudo é muito fácil de dar problema. Tudo é muito sensível, tudo é muito difícil. Um dia, o irmão falou, pastor, o diabo está me tentando para eu não ir para a igreja. Não, você não vai para a igreja. O diabo ganhou, então. Você fica em casa assistindo o jogo. O diabo não precisa nem muita força. O diabo manda o secretário, o pior demônio para ir te tentar, porque ele não precisa de um muito forte. Qualquer coisa te derruba. Você está entendendo? Você não tem acesso à palavra, você não busca na palavra, você não ora, você não tem comunhão, você não está junto, você não está perto. Não. Você acha que o Satanás está preocupado em derrubar você? Não está, meu irmão. Ele não está. Daí você tem uma boca que fala palavrão, ofende todo mundo, não tem dificuldade nenhuma para isso. Você acha que o diabo precisa provar a tua fé? A sua fé, ela não é demonstrada, ela não é evidenciada. A nossa fé. Então, assim, tem coisas que nós atribuímos ao diabo. Tudo é o diabo. E ele está me tentando, e ele está me matando, e às vezes não é. É a tua ausência de Deus. É a tua ausência daquilo que Deus já deu para você. É a tua ausência da palavra, é a tua distância do corpo, é a tua distância da oração. Não tem nada a ver com o diabo. O diabo pega como é que é o menor aprendiz dele e manda lá, vai lá, você vai treinar lá, e ele ganha às vezes. Você está entendendo? Isso que eu estou dizendo. Meus irmãos, o que Deus Ele quer é que nós venhamos a ter uma vida voltada a Ele. Totalmente a Ele. E agora nós temos um terceiro problema aqui. Vocês sustentam outras doutrinas. E esse problema não é um elogio. Esse é um problema que é uma crítica. Ele fala assim, contra vocês eu tenho isso. Vocês toleram, a Bíblia sendo intolerante aqui. É verdade. Ela está dizendo que não é para tolerar. Vocês toleram
vocês toleram ensinos dentro dessa comunidade que não pertencem a mim. Ele fala da doutrina de Balaão, e ele fala da doutrina dos nicolaítas. Nós não vamos entrar nos detalhes dessa doutrina, mas a única coisa que ele está dizendo é que eu sei que existe essa doutrina lá e que existem grupos na igreja que estão a favor delas. Ou seja, vocês deixaram a palavra na sua simplicidade, vocês abandonaram a palavra de Deus na sua verdade, na sua justiça, e vocês se agarraram a doutrinas que estão distantes, que não falam a verdade, que não demonstram. Meus irmãos, quando eu vou aplicar esse texto no nosso contexto evangélico, Giovanni, por que você aplica sempre no contexto evangélico? Porque nós somos um em Cristo. Quem crê em Cristo, nós somos um, não é verdade? Então, quando eu prego para você, eu não prego só para você, ainda que você esteja me ouvindo, mas eu prego para todo o pensamento, para toda a comunicação de um mundo cristão que chega até você. Amém? Então, não pense que eu estou fazendo comparações, não. Meus irmãos, nós somos irmãos das igrejas que estão por aqui, e do povo que está buscando a Deus aqui. E essa palavra é para eles também. Só que não talvez através de mim, através da tua vida, entendeu? Que vai chegar para eles, vai um dia abençoá-los. Então, vamos lá. Outras doutrinas. O texto basicamente está dizendo: vocês são muito flexíveis àquilo que não pode ser. Se existe uma coisa que nós não podemos ser tolerantes, é de doutrinas que não sejam bíblicas, corretas, bem definidas da palavra de Deus. Isso nós sim precisamos ter um pé atrás. Então, obviamente, pregar é muito desafiador, subir aqui é muito desafiador, e falar uma coisa errada ou outra acontece, é normal. É diferente de você sustentar uma doutrina que não provém da palavra de Deus. Isso é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você assiste a TV, e você vê a teologia da prosperidade chegando na tua casa, às vezes, né? Não sei como que é, mas como que você reage a isso? Você já me ouviu falar muitas vezes sobre a teologia da prosperidade. Mas a teologia da prosperidade, ela coloca o motivo da tua derrota, do teu problema no diabo, e a vontade de Deus de te prosperar financeiramente. E tudo que você fizer, podendo trazer para você consequências boas. Especialmente se você der uma oferta boa na igreja. Teologia da prosperidade. Meus irmãos, nós precisamos olhar para isso como o texto está nos mostrando. E não ser tolerantes com isso. Em uma comunidade, por exemplo, que você está. Não. Tem coisas que nós não podemos tolerar. Teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Teologia da libertação é a ideia de que tudo que Jesus fez foi para libertar os fracos e oprimidos da vida miserável deles. E, meus irmãos, não é isso. Tudo que Jesus fez foi para que eles tenham salvação, e de dentro para fora, essa salvação venha fluir em graça, amor, e sim eles venham crescer em tudo. Mas outra batalha que nós travamos. Essa igreja era uma igreja que estava ganhando exteriormente. Dos seus inimigos externos, ela estava ganhando. Aonde que ela estava perdendo? Dos seus inimigos internos.
Ela estava perdendo para falsas doutrinas, falsos pensamentos que estavam se engajando ali. Isso ela estava perdendo. E Jesus, nesse texto, ele diz o seguinte: sabe a espada que sai da minha boca? Se vocês não se arrependerem, se essas pessoas não mudarem de mente, arrependimento é isso, metanoia, mudar de mente, se eles não mudarem de mente, eu mesmo vou lutar contra eles, com essa espada que está saindo da minha boca. Eu mesmo vou contra eles. Se existe algo sério, que nós devemos levar a sério, é o respeito, é o cuidado, é a atenção ao Logos de Deus, a palavra de Deus. Porque é no Logos de Deus, meus irmãos, que nós somos preparados realmente à batalha espiritual. É no Logos de Deus que nós vencemos o inimigo. Quando eu falo Logos de Deus, é a palavra de Deus como um todo. Isso é Logos. É no Logos de Deus que nós conhecemos a verdade, o Evangelho e a justiça. É o Logos de Deus que nos traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é pelo Logos de Deus que nós reproduzimos o rema de Deus, que é a palavra anunciada que o texto nos diz. Você está percebendo? Que se existe algo de batalha espiritual, não é esse monte de loucura que a gente vive e já viveu. O Logos de Deus, a batalha espiritual, ela não está resumida em óleos, altares, arcas da aliança em igreja, olhinho ungido de Israel, e todo esse monte de coisa judaizante que nós temos aí. A batalha espiritual não está resumida na unção poderosa do teu pastor, por isso que eu nem oro por vocês aqui impondo as mãos. A batalha espiritual, ela está resumida no Logos de Deus. Amém? Na palavra de Deus sendo compreendida e sendo aplicada na tua vida. E aqui nós temos essa igreja tão especial, que nos ensina tanto a guerrear, mostrando para nós as suas vitórias e também as suas derrotas. Que possamos ser, meus irmãos, cristãos que batalham da forma correta. Que a nossa visão espiritual seja correta. Que venhamos a vencer os nossos inimigos. Amém? Gostaria de convidar você a ficar em pé.